Ela caiu de joelhos, chorando sob a chuva. Sem família, sem abrigo, sem esperança. Até que um desconhecido apareceu e disse: "Você não está mais sozinha. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar de onde está nos assistindo." A contração rasgou a barriga de Isabel como uma lâmina em brasa. Ela caiu de joelhos na lama, a chuva gelada martelando seu corpo. 8 meses grávida, sozinha na estrada abandonada. E o bebê estava vindo agora. "Não, não, não!" Isabel chorou, agarrando a barriga enquanto a dor a consumia. "Por favor, Heloísa, só mais um pouco. A mamãe precisa encontrar ajuda." Mas a pequena Heloísa tinha pressa. Outra contração veio apenas 3 minutos depois, mais forte, mais urgente. Isabel gritou para o céu escuro, para a mata densa que a cercava dos 2 lados. Ninguém respondeu. Só o eco da própria voz, zombando de seu desespero. 3 dias atrás, Isabel ainda tinha um teto sobre a cabeça. Não era muito, um quarto pequeno na casa da tia Teresa e do marido Manuel, mas era seguro. Ela trabalhava como caixa no mercadinho do bairro. Economizava cada centavo para quando Heloísa nascesse. Tinha planos, tinha esperança, até descobrir a verdade sobre Rodrigo. A lembrança ainda ardia como ferro em brasa. Isabel tinha ido até a casa dele para contar o resultado da ultrassom. O coração cheio de alegria e expectativa em ver a reação dele. Rodrigo sempre dizia que a amava, que construiriam uma vida juntos, mas quem atendeu a porta foi uma mulher elegante, com um bebê no colo e uma criança agarrada à sua saia. "Posso ajudar?" A mulher perguntou com um sorriso educado. "Eu procuro o Rodrigo. Meu marido está no trabalho. Você é colega dele?" "Marido." A palavra explodiu no peito de Isabel como uma bomba. Rodrigo era casado, tinha família, tinha usado ela como amante descartável durante meses, mentindo, enganando, destruindo. Isabel saiu correndo daquela casa, com os vizinhos espiando pelas janelas, cochichando. Voltou para a casa destruída e cometeu o erro de contar tudo para a tia Teresa, esperando um abraço, esperando conforto. Mas foi Manuel quem respondeu, e a fúria dele era como nada que Isabel já tinha visto. "Você trouxe vergonha para esta casa." Ele gritou, o rosto vermelho. "Se envolveu com um homem casado como uma qualquer." "Eu não sabia." Isabel implorou. "Ele mentiu para mim. E agora quer que a gente banque você e esse bebê?" Manuel cuspiu as palavras. "Já somos pobres, Isabel. Mal conseguimos pagar as contas. Não podemos sustentar mais 2 bocas." Isabel olhou para a tia Teresa, suplicando com os olhos. A tia sempre foi doce, sempre a defendeu. Mas dessa vez, tia Teresa desviou o olhar, as mãos tremendo enquanto lavava os mesmos pratos várias vezes. "Teresa", Manuel ordenou. "Ou você concorda comigo ou ela fica e eu vou embora. Escolhe." O silêncio que seguiu destruiu Isabel por dentro. Sua tia, a mulher que a criou depois que os pais morreram, estava escolhendo o marido. "Isabel, querida", tia Teresa finalmente sussurrou ainda de costas, "acho melhor você procurar outro lugar, pelo menos até o bebê nascer." "Tia, a senhora está me mandando embora? Grávida de 8 meses? É temporário." A tia mentiu, lágrimas traindo suas palavras. "Temporário nada." Manuel pegou uma sacola e jogou as roupas de Isabel dentro. "Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências. Não quero ver você aqui de novo." E assim Isabel foi jogada na rua, com uma sacola de roupas, sem dinheiro, sem ninguém. Tentou a casa de uma amiga. O namorado dela a expulsou no 2º dia. Tentou um abrigo, lotado, fila de semanas. Dormiu na rodoviária até um segurança a acordar, dizendo que não podia ficar. Foi quando aceitou carona com um caminhoneiro que prometeu levá-la para o interior. Mas o homem começou a fazer insinuações, tocando sua perna, dizendo que nada é de graça. Isabel teve que pular do caminhão num posto abandonado, correndo para a mata antes que ele a alcançasse. E agora estava ali, perdida, molhada, com a filha nascendo no meio do nada. Outra contração. Isabel gemeu curvando o corpo, sentindo Heloísa descer. Não havia mais tempo. A bebê estava vindo aqui agora, nesta estrada lamacenta sob a tempestade. "Desculpa, minha filha." Isabel chorou acariciando a barriga. "Desculpa por não conseguir te dar nada melhor. Desculpa por ser uma mãe tão fracassada." Foi então que ouviu o ronco distante de um motor. Isabel ergueu a cabeça,
limpando a chuva dos olhos. Uma luz amarela cortava a escuridão vindo em sua direção. Um carro. Com as últimas forças, Isabel se arrastou para o meio da estrada, acenando desesperadamente. Socorro! Por favor! Meu bebê está nascendo. O veículo se aproximou devagar. Era um Mercedes preto, completamente fora de lugar naquela estrada de terra. Isabel teve um segundo de medo. E se fosse alguém perigoso? Mas a próxima contração apagou qualquer dúvida. Precisava de ajuda, agora. O carro parou. A porta se abriu. E um homem desceu correndo na chuva. Era alto, uns 40 anos, bem vestido, mesmo ali no meio do nada. Tinha cabelos escuros molhados pela tempestade e olhos que, mesmo na escuridão, transmitiam algo que Isabel não via há muito tempo. Preocupação genuína. Ele correu até ela sem hesitar, sem se importar com a lama arruinando os sapatos de couro. Meu Deus, o que aconteceu? Sua voz era firme, mas gentil. Você está bem? Isabel tentou responder, mas outra contração chegou, fazendo-a dobrar de dor e se segurar no braço forte do estranho. Estou tendo bebê. Ela conseguiu falar entre respirações ofegantes. Por favor, me ajuda. Não tenho mais ninguém. O homem olhou para ela. Realmente olhou. E Isabel viu algo mudar em seus olhos. Uma decisão sendo tomada. Uma escolha sendo feita. Meu nome é Afonso, ele disse, colocando a mão nas costas dela para dar apoio. E você não está mais sozinha, prometo. Sem perder tempo, Afonso a ajudou a entrar no carro, colocando o próprio paletó sobre seus ombros tremendo. Ligou o aquecimento no máximo. Quanto tempo entre as contrações? Ele perguntou, já arrancando o carro. 3, 4 minutos, Isabel respondeu, tremendo violentamente. Afonso acelerou pela estrada lamacenta, mas dirigia com cuidado para não balançar muito. Tenho um hospital particular excelente a 20 minutos. Vamos conseguir, eu prometo. Algo na voz dele, a certeza absoluta, fez Isabel acreditar. Pegou o celular e discou, colocando no viva voz. Dr. Santoro, é o Afonso. Estou levando uma gestante em trabalho de parto para aí. Pode preparar tudo? Quanto tempo? 15 minutos no máximo. Estarei esperando. Isabel percebeu. Afonso não era apenas rico. Tinha poder, conexões. E estava usando tudo isso para salvá-la. Porque estava sozinha naquela estrada. Ele perguntou gentilmente. Isabel hesitou. Mas algo nos olhos dele, refletidos no retrovisor, a encorajou à verdade. Contou sobre Rodrigo, sobre a tia Teresa e Manuel que a expulsaram. Sobre estar perdida, sem nada, sem ninguém. Afonso ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele disse algo que fez o coração de Isabel se apertar. Isabel, o que aconteceu não foi culpa sua. Você foi traída por um homem sem caráter e abandonada por quem deveria ter te protegido. Ninguém merece isso. Principalmente grávida e vulnerável. Fazia tanto tempo que alguém não a defendia que não a culpava. Chegaram ao hospital exatamente quando Isabel sentia que não aguentava mais. Dr. Santoro e uma equipe esperavam com uma maca. Você vai ficar? Isabel perguntou, agarrando a mão de Afonso, quando começaram a levá-la. Vou ficar aqui fora. Não vou a lugar nenhum, ele prometeu. As portas da sala de parto se fecharam. Isabel empurrou com todas as forças que tinha, pensando em Heloísa, em dar a ela um mundo melhor. E então ouviu o som mais lindo do universo, o primeiro choro de sua filha. É uma menina perfeita, Dr. Santoro anunciou, colocando Heloísa nos braços de Isabel. A bebê tinha bochechas rosadas, cabelos escuros, olhinhos curiosos. Quando Isabel a segurou, sentiu que tudo pelo que passou, cada dor, cada humilhação, cada momento de desespero, valia por aquele instante. Oi, minha filha, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. E vou cuidar de você sempre. Não importa o que aconteça. Horas depois, num quarto privativo, Afonso apareceu com flores brancas. Como está se sentindo? Exausta, mas feliz. Graças a você. Ele olhou para Heloísa no berço com uma ternura estranha, como se visse algo mais que um bebê. Havia dor ali, saudade. Foi quando a enfermeira entrou. Preciso dos dados para o pagamento. Isabel gelou. Não tinha nada. Como ia pagar aquele hospital de luxo? Coloque tudo na minha conta, Afonso disse calmamente. Todas as despesas. Afonso, eu não posso. Pode sim. Ele a interrompeu gentilmente. Considera um presente para Heloísa.
Toda criança merece vir ao mundo com dignidade. Mas por quê? Você nem me conhece. Afonso ficou em silêncio, olhando para Heloísa. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque há 5 anos perdi minha esposa e minha filha de 2 anos num acidente. Desde então vivo no piloto automático. Até hoje, quando te vi lutando para trazer vida ao mundo. Algo em mim acordou. Isabel entendeu. Afonso também tinha sido abandonado pela vida. E salvar ela e Heloísa era de alguma forma salvar a si mesmo. Tenho uma proposta, ele continuou. Minha fazenda fica a 1 hora daqui. É grande, vazia. Que tal você e Heloísa ficarem lá até se recuperarem? Sem pressão, sem compromisso. Isabel olhou para sua filha, depois para o homem que a salvou. E pela primeira vez em meses, sentiu algo que não sentia, esperança. Aceito, ela disse, mas vou trabalhar para você. Não quero ser um peso. Afonso sorriu. Bem-vinda à sua nova casa, Isabel. E ali naquele quarto de hospital, com Heloísa dormindo tranquila, Isabel percebeu. Às vezes a vida te quebra completamente. Para te reconstruir mais forte. Isabel acordou com a luz suave da manhã, entrando pela janela do quarto hospitalar. Por um momento confusa, não sabia onde estava. Então ouviu o som suave da respiração de Heloísa no berço ao lado, e tudo voltou. O parto, o alívio, a salvação. Virou a cabeça e levou um susto. Afonso estava dormindo sentado numa poltrona desconfortável, no canto do quarto. O terno amarrotado, a gravata frouxa, os braços cruzados. Tinha ficado a noite inteira ali. Afonso? Ela chamou baixinho. Ele acordou imediatamente, como quem não dormia profundamente. Ajeitou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. Bom dia! Como está se sentindo? Dolorida, mas bem. Você ficou aqui a noite toda? Prometi que não ia a lugar nenhum, ele disse simplesmente, levantando-se e se aproximando do berço onde Heloísa dormia tranquila. Ela é perfeita, Isabel. Realmente perfeita. Havia algo na voz dele, uma mistura de alegria e melancolia que fez o coração de Isabel apertar. Afonso olhava para Heloísa como quem olha para algo precioso e frágil, com medo de quebrá-lo apenas respirando perto. Uma enfermeira entrou com o café da manhã e verificou os sinais vitais de Isabel. Tudo ótimo. Se continuar assim, pode ter alta amanhã de manhã. Quando ficaram sozinhos novamente, Isabel reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava desde a noite anterior. Afonso, ontem você mencionou que perdeu sua esposa e filha. Pode me contar o que aconteceu? Afonso ficou em silêncio por um longo momento, os olhos ainda fixos em Heloísa. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas Isabel percebia a dor por trás de cada palavra. Carolina era professora de música. Nos conhecemos há 12 anos num concerto beneficente. Ela tocava violino, e eu me apaixonei no primeiro acorde. Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Lucas nasceu 3 anos depois do casamento. Era uma criança feliz, cheia de energia, ria de tudo. Afonso pausou, respirou fundo. Há 5 anos estávamos voltando de um fim de semana na praia. Eu estava dirigindo quando Lucas pediu para parar. Carolina ofereceu para dirigir o resto do caminho. Trocamos de lugar. Isabel viu as mãos dele tremerem levemente. Eu cochilei no banco do passageiro. Acordei com Carolina gritando. Um caminhão tinha invadido nossa pista. Ela tentou desviar, mas perdeu o controle. Capotamos. Sua voz falhou. Acordei 3 dias depois no hospital. Elas não sobreviveram. O médico disse que foi instantâneo, que não sofreram. Mas isso não alivia a culpa de saber que eu deveria estar dirigindo. Afonso, não foi sua culpa, Isabel disse com firmeza. Foi um acidente. Passei 5 anos me culpando, ele confessou. Me tranquei na fazenda, trabalhando sem parar para não pensar, não sentir. Até ontem. Quando te vi naquela estrada, grávida, lutando, algo dentro de mim despertou. Percebi que tinha passado 5 anos morrendo com elas, quando deveria estar vivendo por elas. Isabel sentiu lágrimas nos olhos. Heloísa e eu temos muita sorte de ter te encontrado. Acho que fui eu quem teve sorte. Afonso respondeu, finalmente olhando para ela. Vocês me trouxeram de volta à vida. O resto do dia passou em uma calmaria estranha. Afonso saiu brevemente para resolver assuntos e voltou com roupas limpas, trazendo também um conjunto novo para Isabel e um enxoval completo para Heloísa. Macacões, mantas, fraldas, tudo.
Afonso, você não precisava... Precisava sim. Ele interrompeu gentilmente. Deixa eu cuidar disso. À tarde, enquanto Isabel amamentava Heloísa, Afonso contou mais sobre a fazenda. Chama-se Vale do Sol. Herdei do meu avô quando tinha 25 anos. Era só uma pequena propriedade. Transformei num complexo agrícola. Criei gado de elite, plantações, mas depois do acidente deixei tudo nas mãos de administradores. Mal pisava lá. E agora? Agora quero voltar a viver lá. Quero que aquela casa tenha vida novamente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Quero que você e Heloísa me ajudem a fazer isso. Isabel mordeu o lábio, a insegurança voltando. Afonso, eu não tenho nada. Nenhuma qualificação especial. Nenhuma experiência além de ser caixa de mercado. Não sei como poderia te ajudar. Você tem algo que dinheiro não compra. Coragem, determinação, um coração maternal feroz. Vi isso ontem. Qualquer mulher que luta como você lutou para proteger a filha é alguém especial. Antes que Isabel pudesse responder, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Hesitante atendeu. Isabel? É a Camila, do mercado. Moça, seu gerente passou aqui querendo saber onde você está. Disse que se não voltar amanhã está demitida. Isabel sentiu o estômago afundar. O emprego tinha esquecido completamente. Camila, eu tive o bebê ontem. Nem sei se posso trabalhar. Ele não quer saber, Isabel. Disse que funcionária grávida dá problema e que se você não aparecer já era. Quando desligou, Isabel estava tremendo. Vou perder o emprego. E sem emprego, como vou criar Heloísa? Como vou alugar um lugar para morar? Não vai precisar desse emprego, Afonso disse calmamente. Venha para a fazenda. Não como empregada, mas como família. Até você decidir o que quer fazer da vida. Mas as pessoas vão falar, Isabel sussurrou. Vão dizer que sou interesseira, que me aproveitei de você. Deixa falarem, Afonso respondeu com uma serenidade surpreendente. Palavras só têm o poder que damos a elas. Isabel, estou te oferecendo um lugar seguro para você e sua filha. Nada mais, nada menos. Sem condições, sem expectativas. É uma escolha sua. Isabel olhou para Heloísa, dormindo em seus braços. Sua filhinha merecia segurança. Merecia um lar. E Afonso? Afonso era genuíno. Havia algo nele que inspirava confiança. Está bem, ela finalmente disse. Vamos para a fazenda. Mas com uma condição. Assim que me recuperar, quero contribuir de alguma forma. Não quero ser um fardo. Afonso sorriu, parecendo aliviado. Combinado. Naquela noite, depois que Isabel colocou Heloísa para dormir no berço hospitalar, ficou olhando pela janela as luzes da cidade. Afonso tinha ido para casa tomar banho e descansar, prometendo voltar de manhã para buscá-las. Pela primeira vez em meses, Isabel não sentia medo do futuro. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, se era apenas gratidão ou algo mais profundo começando a florescer. Mas sabia que ali, com Afonso, tinha encontrado algo raro. Alguém que a via como pessoa, não como problema. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem de número desconhecido. O coração de Isabel acelerou quando leu. Soube que teve o bebê, parabéns. Mas não pense que vai ser fácil. Família é família. Vamos conversar sobre a herança da avó Benedita, tia Teresa. Isabel sentiu o sangue gelar. Como a tia Teresa sabia sobre Heloísa? Como tinha conseguido seu número? E que herança era aquela? Decidiu não responder. Não agora. Não quando finalmente tinha encontrado um momento de paz. Mas enquanto tentava dormir, a mensagem ecoava em sua mente. O passado não tinha terminado com ela. Estava apenas esperando o momento certo para voltar. No corredor do hospital, Afonso também checava mensagens. Seu advogado tinha enviado um relatório preliminar sobre Isabel, algo que ele pediu por precaução, para garantir que não estava sendo enganado. O relatório confirmava tudo. Isabel Silva, 24 anos, órfã desde os 15, criada pela tia Teresa Silva, sem antecedentes criminais, sem dívidas, histórico de trabalho limpo. Mas havia uma nota no final que chamou sua atenção. Benedita Souza, avó materna de Isabel, faleceu há 2 meses, deixando testamento em cartório. Isabel Silva é beneficiária única. Patrimônio estimado em R$200 mil. Família contestando. Afonso fechou os olhos. Então havia mais na história de Isabel do que ela mesma sabia. E pela mensagem ameaçadora que a tia enviou, problemas estavam por vir.
Mas uma coisa Afonso sabia com certeza: não ia deixar ninguém machucá-la novamente. Fosse quem fosse. Guardou o celular e olhou pela janela para o céu estrelado. Carolina sempre dizia que as estrelas eram almas iluminando o caminho dos perdidos. Se estivesse certa, talvez ela e Lucas estivessem guiando ele até Isabel e Heloísa. Obrigado, ele sussurrou para as estrelas, por me dar uma segunda chance de ser feliz. E na primeira vez em 5 anos, Afonso dormiu sem pesadelos, sonhando com uma casa cheia de vida, risadas de criança e uma família que ele já amava mais do que seria sensato admitir. Na manhã seguinte, quando foi buscar Isabel e Heloísa para levá-las à fazenda, trazia mais do que flores. Trazia a determinação de protegê-las de qualquer tempestade que viesse, porque finalmente tinha encontrado algo pelo que valia a pena lutar. E nada, nem família interesseira, nem julgamentos sociais, nem seu próprio medo de amar novamente, ia impedi-lo de cuidar delas. A jornada estava apenas começando. O Mercedes de Afonso deixou a estrada asfaltada e entrou numa via ladeada por campos verdes intermináveis. Isabel segurava Heloísa no colo, observando a paisagem que parecia saída de um filme. Ao longe, montanhas azuladas tocavam o céu limpo. Estamos chegando, Afonso anunciou quando portões de ferro se abriram automaticamente. A placa dourada dizia: Fazenda Vale do Sol. A casa principal surgiu à frente. Construção colonial ampla, varandas abraçando a fachada, jardins floridos. Isabel prendeu a respiração. Era mais bonito que qualquer lugar que já tinha visto. Meu Deus, Afonso! É grande, mas sempre foi vazia demais, ele disse com sinceridade. Vai ser bom ter vida aqui novamente. Uma senhora de cabelos grisalhos saiu correndo da varanda antes mesmo do carro parar completamente. Tinha um avental florido e um sorriso radiante. Dona Mariana, esta é Isabel e a pequena Heloísa, Afonso apresentou. A governanta se aproximou com os olhos brilhando. Que bebezinha mais linda! Faz anos que não vejo criança nesta casa. Meu coração está quentinho só de olhar. Posso segurá-la? Ela perguntou com delicadeza. Isabel hesitou apenas um segundo antes de entregar Heloísa. A bebê continuou dormindo nos braços experientes da senhora. Dona Mariana me criou desde pequeno, Afonso explicou. Ela e seu Joaquim são família. Um homem forte de meia idade apareceu, sorriso caloroso no rosto marcado pelo sol. Seja bem-vinda, Dona Isabel. A senhora e a menina vão ser muito felizes aqui. Afonso conduziu Isabel pela casa. A sala era ampla com lareira de pedra, a cozinha moderna, os corredores decorados com bom gosto. Mas foi quando abriu a porta de uma suíte que Isabel sentiu as lágrimas chegarem. O quarto era lindo. Tons suaves de azul e branco, cama king size, poltrona de amamentação junto à janela que dava vista para um lago natural. E ao lado, conectado por uma porta, o quarto de bebê perfeito, berço de madeira nobre, cômoda, móveis coloridos, uma estante já cheia de livros infantis. Afonso, isso é demais, ela sussurrou. É o que vocês merecem, ele disse simplesmente. Bem-vindas ao lar de vocês. Os primeiros dias na fazenda foram como um sonho. Dona Mariana cuidava de Isabel com carinho maternal, sempre trazendo refeições nutritivas, ajudando com Heloísa. Seu Joaquim trazia flores silvestres para alegrar o quarto. Mas era Afonso quem mais a surpreendia. Chegava do trabalho ansioso para ver Heloísa, pegava a bebê no colo com reverência, até ajudava a trocar fraldas. Você não precisa fazer isso, Isabel protestava. Eu quero, ele respondia embalando Heloísa. Ela me lembra que ainda existe pureza no mundo. Uma semana após sua chegada, Isabel estava organizando roupas de Heloísa, quando encontrou Afonso no escritório, cercado de papéis desorganizados, a testa franzida. Problemas? Ela perguntou. Documentos fiscais atrasados. Meu antigo administrador deixou tudo bagunçado. Isabel olhou os papéis e, sem pensar, começou a separar por categoria, data, tipo. Em uma hora, tinha criado um sistema lógico que fazia sentido. Você é boa nisso? Afonso observou impressionado. Tem talento para organização. Era o que eu fazia no mercado. Adorava quando deixavam eu organizar o estoque. Que tal me ajudar com isso? Posso te pagar. Não precisa pagar, Isabel interrompeu. Deixa eu contribuir. Por favor. Afonso concordou e nos dias seguintes,
Isabel descobriu que tinha habilidades que nunca soube que possuía. Números faziam sentido para ela. Organização vinha naturalmente. Você encontrou erros que meus contadores não viram. Afonso disse uma tarde genuinamente surpreso. Economizou milhares em impostos. Isabel sentiu orgulho crescer no peito. Estava sendo útil. Estava provando seu valor. Foi na segunda semana que o pesadelo veio. Isabel acordou gritando, o corpo encharcado de suor. No sonho, estava de volta àquela estrada, sozinha, Heloísa nascendo na lama. Mas desta vez ninguém vinha. Nenhum carro. Nenhum Afonso. Apenas escuridão e desamparo eterno. Correu cambaleando até o quarto de Heloísa, precisando confirmar que a filha estava segura. Heloísa dormia tranquila, alheia ao pânico da mãe. Isabel. A voz de Afonso veio da porta. Ele estava de roupão, cabelos despenteados. Ouvi você gritar. Foi só um pesadelo, ela mentiu limpando as lágrimas. Mas Afonso entrou e viu suas mãos tremendo. Vem, ele disse gentilmente, guiando-a até a varanda do quarto. Sentaram-se lado a lado nos degraus. O silêncio da fazenda ao redor. Quer falar sobre isso? Ele perguntou. Isabel respirou fundo. Sonhei que estava naquela estrada de novo. Mas dessa vez você não aparecia. Eu ficava ali sozinha para sempre. Que Heloísa... Sua voz quebrou. Afonso pegou a mão dela. Mas eu apareci. E vocês estão seguras agora. E se isso acabar? Isabel sussurrou seu medo mais profundo. Ah, se você perceber que fomos um erro. E se... Isabel, olha para mim. Afonso virou o rosto dela para encará-lo. Seus olhos eram intensos na luz da lua. Vocês não foram um erro. Foram a melhor coisa que me aconteceu em 5 anos. Não vou desaparecer. Não vou abandonar vocês, prometo. O jeito que ele olhava para ela fez algo se mexer no peito de Isabel. Não era só gratidão. Era algo mais profundo, mais assustador. Afonso, ela sussurrou. Ele se aproximou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Isabel não recuou. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Respirações se misturando quando... Doutor Afonso, a voz de seu Joaquim cortou o momento como uma faca. Desculpe acordar, mas tem um problema no curral. A égua prenha está com complicações. Afonso fechou os olhos por um segundo. Frustração e dever brigando. Vou ver, ele disse levantando-se. Olhou para Isabel com uma intensidade que a fez tremer. Continuamos essa conversa? Continuamos, ela concordou, o coração ainda disparado. Quando ele saiu, Isabel tocou os próprios lábios, imaginando como teria sido. Estava se apaixonando. E isso era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. Na manhã seguinte, durante o café, Dona Mariana observava os dois com um sorriso conhecedor. A tensão entre eles era palpável. Dona Isabel, Dona Mariana disse, que tal aprender a cavalgar? O senhor Afonso é um excelente professor. Afonso ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas interessado. Gostaria? Tenho uma égua mansa perfeita para iniciantes. Isabel nunca tinha montado, mas a ideia de passar tempo com Afonso, aprendendo algo novo, gostaria sim. À tarde, com Heloísa aos cuidados de Dona Mariana, Isabel seguiu Afonso até os estábulos. O cheiro de feno era forte, mas não desagradável. Esta é Estrela. Afonso apresentou uma égua marrom clara linda. Mansa como um cachorro. Ensinou Isabel a se aproximar, a acariciar o animal. Quando a ajudou a montar, as mãos dele em sua cintura fizeram seu corpo todo se conscientizar da proximidade. Relaxa os ombros, ele instruiu, caminhando ao lado enquanto Estrela dava voltas lentas. Deixa seu corpo acompanhar o movimento dela. Aos poucos, Isabel ganhou confiança. A sensação de estar sobre aquele animal poderoso era incrível. Estou cavalgando. Mas ela gritou feliz como uma criança. Afonso sorriu daquele jeito que iluminava todo o seu rosto. Está indo muito bem. Quando finalmente desceu, tropeçou levemente. Afonso a segurou. E de repente estavam abraçados, rostos próximos novamente. Isabel, ele começou. Senhor Afonso. Dona Mariana apareceu correndo, Heloísa chorando em seus braços. A pequena acordou e não para de chorar. Acho que está com cólica. O momento quebrou novamente. Isabel correu para pegar a filha, o instinto maternal sobrepondo tudo, mas quando olhou para trás, viu Afonso observando-a com uma expressão que não tinha dúvidas. Ele sentia o mesmo que ela. Naquela noite, depois de acalmar Heloísa,
Isabel estava na varanda quando Afonso se juntou a ela com 2 xícaras de chá. Parece que o universo conspira para nos interromper, ele comentou com um sorriso torto. Talvez seja um sinal, Isabel disse insegura. Ou talvez seja teste, Afonso respondeu sentando ao lado dela. Isabel, preciso ser honesto. Não planejei isso. Não esperava sentir o que sinto. Mas desde que você e Heloísa chegaram, é como se a casa toda tivesse acordado. Eu acordei. Eu também sinto, ela confessou a voz baixa, mas tenho medo. Medo de estar confundindo gratidão com outra coisa. Medo de estragar o que temos. Medo de ser abandonada de novo, Afonso completou, entendendo perfeitamente. Sim, ele pegou a mão dela. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas posso prometer que não vou desistir de vocês e que vou ser paciente. Vamos no seu tempo, Isabel, sem pressão. Ela apertou a mão dele de volta, grata pela compreensão. Foi quando o celular dela vibrou. Mensagem de número desconhecido. Sabemos onde você está. Vamos buscar o que é nosso. Manuel. Isabel gelou. Afonso viu a mudança em sua expressão. O que foi? Com mãos trêmulas ela mostrou a mensagem. A expressão de Afonso endureceu imediatamente. Eles não vão chegar perto de você. Vou garantir isso pessoalmente. Como eles me encontraram? Não importa. O que importa é que estou aqui, e não vou deixar nada de ruim acontecer com vocês. Mas enquanto Isabel tentava dormir naquela noite, abraçada a Heloísa, sabia que a paz tinha acabado. O passado tinha encontrado ela, e trazia tempestade. 2 meses se passaram na fazenda, como um sonho dourado. Isabel se recuperou completamente do parto. Heloísa crescia saudável e risonha, enchendo a casa com seus gorgolejares e sorrisos. A bebê tinha se tornado a alegria de todos, especialmente de Afonso, que chegava do trabalho todos os dias ansioso para pegá-la no colo. Isabel havia assumido pequenas responsabilidades na fazenda, insistindo em contribuir de alguma forma. Ajudava a Dona Mariana na organização da casa, cuidava dos jardins, até mesmo começou a auxiliar Afonso com a papelada administrativa. Descobriu que tinha talento para números e organização, algo que nunca soube, pois sempre trabalhou em empregos que não exigiam essas habilidades. Você é boa nisso, Afonso comentou certa tarde, observando-a organizar documentos fiscais que estavam em atraso. Já pensou em fazer um curso de administração? Posso pagar seus estudos quando Heloísa estiver maior. Você já faz muito por nós, Afonso, Isabel protestou, mas o coração aqueceu com a oferta. Ninguém nunca havia investido em seu potencial antes. Era uma manhã de sábado ensolarada quando tudo mudou. Isabel estava no jardim brincando com Heloísa, que agora com 3 meses já tentava erguer a cabecinha e seguir sons com os olhos curiosos, quando ouviu o som de um carro subindo a estrada da fazenda. Não reconheceu o veículo, um sedã velho e amassado. Quando o carro parou e 2 pessoas desceram, Isabel sentiu o estômago despencar. Tia Teresa e Manuel. A tia estava mais magra, com roupas que tentavam parecer elegantes, mas estavam claramente gastas. Manuel trazia um sorriso falso no rosto, que fez a pele de Isabel arrepiar. Isabel! Tia Teresa gritou, caminhando rapidamente em direção ao jardim. Minha querida sobrinha, como você cresceu e está bem? Isabel se levantou devagar, segurando Heloísa no colo de forma protetora. O coração batia acelerado, uma mistura de raiva e mágoa tomando conta dela. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Como me encontraram? Temos nossos contatos, Manuel disse, os olhos percorrendo a propriedade luxuosa com interesse mal disfarçado. Soubemos que nossa sobrinha tinha dado sorte grande, que estava morando numa fazenda de milionário. Viemos ver como você estava. Vocês não se importaram em saber como eu estava quando me jogaram na rua grávida, Isabel respondeu, a voz tremendo de emoção contida. Tia Teresa teve a decência de parecer envergonhada. Isabel, querida, sobre aquilo. Foi um erro terrível. Estávamos nervosos, assustados, mas somos família. Família perdoa, não é? Deixa eu ver minha sobrinha neta. Ela tentou se aproximar de Heloísa, estendendo os braços. Isabel deu um passo para trás. Vocês perderam o direito de chamá-la de família quando me abandonaram. Nesse momento, Afonso apareceu vindo dos estábulos, ainda com roupas de cavalgada. Viu a cena no jardim e imediatamente percebeu que algo estava errado pela postura defensiva de Isabel.
Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, aproximando-se e ficando ao lado de Isabel numa postura protetora clara. Você deve ser o patrão, Manuel disse, estendendo a mão com um sorriso oleoso. Sou Manuel Silva, tio da Isabel por casamento. E esta é Teresa, tia de sangue dela. Afonso apertou a mão do homem sem entusiasmo, seus olhos experientes de empresário imediatamente identificando o tipo de pessoa que tinha à frente. Afonso Tavares. E Isabel não é minha empregada, é minha convidada. Convidada, Manuel repetiu, os olhos brilhando com interesse. Que generosidade. Minha esposa e eu sempre soubemos que Isabel tinha um futuro brilhante pela frente. Sabiam? Isabel explodiu, toda a raiva acumulada finalmente transbordando. Quando me expulsaram de casa grávida de 8 meses, quando me deixaram na rua sem um centavo, quando escolheram o conforto de vocês, ao invés de me ajudar. Isabel, não seja assim, tia Teresa implorou, lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Erramos, admito. Manuel perdeu o emprego na época e estávamos desesperados financeiramente. Não tínhamos como te sustentar. Mas agora vocês têm. Afonso perguntou, sua voz fria. É por isso que vieram? Porque descobriram que Isabel está bem. Um silêncio constrangedor se instalou. Manuel pigarreou, ajeitando o colarinho da camisa surrada. Bem, na verdade, ele começou. Viemos porque temos uma notícia importante. A avó de Isabel, Dona Benedita, faleceu há 1 mês. Isabel sentiu as pernas bambearem. Vovó Benedita, a única pessoa da família que sempre a amou incondicionalmente, tinha partido e ela nem soube nem pode se despedir. A vovó morreu? Ela sussurrou, as lágrimas instantâneas. Por que ninguém me avisou? Por que não pude me despedir dela? Tentamos te encontrar, mas você tinha desaparecido. Tia Teresa mentiu descaradamente, desviando o olhar. Afonso percebeu a mentira imediatamente e segurou Isabel pela cintura, oferecendo suporte enquanto ela processava a notícia devastadora. E por que estão me contando isso agora? Isabel perguntou, limpando as lágrimas com raiva. Porque Dona Benedita deixou o testamento. Manuel disse, incapaz de esconder completamente a ganância na voz. Você é a única herdeira. São 2 casas, uma poupança considerável e uns terrenos no interior. Deve dar uns 200 mil reais no total. Afonso sentiu Isabel ficar rígida em seus braços. Então era isso. Não era arrependimento ou saudade. Era dinheiro. E vocês vieram buscar a sobrinha ou vieram atrás da herança? Ele perguntou diretamente, sem rodeios. Que pergunta é essa? Tia Teresa fingiu indignação. Viemos buscar nossa família. Isabel é nossa sobrinha. Heloísa é nossa sobrinha neta. Queremos elas de volta em casa conosco. Vocês não me quiseram quando eu tinha nada, Isabel disse, sua voz ganhando força. Não vão me ter agora que descobriram que posso ser útil financeiramente. Isabel, não seja ingrata. Manuel mudou o tom, mostrando um pouco da agressividade de sempre. Somos sua família de sangue. Esse homem rico pode te dar luxo, mas sangue é sangue. E temos direitos legais sobre você e sobre a criança. Direitos? Afonso deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Vocês abandonaram Isabel grávida. Deixaram ela dar à luz sozinha. Não oferecem nenhum apoio, nenhum amor. E agora aparecem falando de direitos? Olha aqui, senhor empresário. Manuel tentou se impor. Isso é assunto de família. Não se meta. Isabel e Heloísa são minha família agora, Afonso declarou, surpreendendo até mesmo Isabel. E enquanto eu estiver vivo, ninguém vai machucá-las novamente. Tia Teresa tentou uma última cartada emocional, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isabel, sua avó sempre quis que a família ficasse unida. Ela não ia gostar de nos ver brigando assim. Vamos dividir a herança igualmente, como uma família de verdade. Você fica com sua parte, nós com a nossa, e todos felizes. Algo na menção à avó fez Isabel parar. Vovó Benedita sempre falava sobre união familiar, sobre perdão, mas também era uma mulher sábia, que enxergava a verdadeira natureza das pessoas. Minha avó deixou a herança para mim, Isabel disse lentamente. Não para vocês. Se ela quisesse que vocês tivessem algo, teria deixado no testamento. Não seja egoísta. Manuel explodiu. Cuidamos de você por anos depois que seus pais morreram. Você nos deve isso. Devo? Isabel riu, mas foi uma risada amarga. Vocês me jogaram fora como lixo quando mais precisei.
Me deixaram perdida, grávida, podendo morrer na rua. E agora querem que eu seja grata? Dona Mariana apareceu na varanda nesse momento, atraída pelas vozes alteradas. Avaliou a situação rapidamente e, com a sabedoria de quem viveu muito, decidiu intervir. Desculpem interromper, ela disse educadamente, mas com firmeza. Mas acho melhor os senhores irem embora. Estão perturbando a paz da dona Isabel e da bebê. E quem é você para nos mandar embora? Manuel se virou agressivamente para a governanta. Alguém que realmente cuida desta família. Dona Mariana respondeu sem se intimidar. Ao contrário de vocês. Isso não vai ficar assim, Manuel ameaçou, voltando-se para Isabel. Vamos entrar na justiça. Vamos contestar o testamento. E vamos pedir direito de visitação da criança. Você não pode nos impedir de ver nossa sobrinha neta. Podem tentar. Afonso disse calmamente, mas havia aço em sua voz. Mas eu tenho os melhores advogados do estado no meu telefone. E vou garantir pessoalmente que vocês não consigam nada. Quem você pensa que é? Oh, Manuel gritou, perdendo completamente a compostura. Afonso Tavares, ele respondeu simplesmente. Dono da maior empresa agrícola do estado, membro do conselho empresarial e alguém que não tolera pessoas que machucam quem eu amo. A declaração fez Isabel olhar para ele surpresa. Quem eu amo, ele tinha dito. Tia Teresa puxou Manuel pelo braço, percebendo que tinham perdido. Vamos embora, Manuel. Mas isso não acabou, Isabel. Você vai se arrepender de virar as costas para sua família. Já virei as costas para vocês? Isabel respondeu, sua voz mais firme do que nunca. Vocês viraram as costas para mim primeiro. Agora estão apenas colhendo o que plantaram. Enquanto o casal descia os degraus da varanda e caminhava de volta ao carro, Manuel gritou uma última ameaça. Vamos processar você. Vamos tirar essa criança de você. Você vai ver. O carro partiu levantando poeira, deixando um silêncio pesado para trás. Isabel estava tremendo, seja de raiva, tristeza ou alívio. Ela mesma não sabia. Heloísa, que tinha ficado quieta durante todo o confronto, começou a chorar, sentindo a tensão da mãe. Afonso gentilmente pegou a bebê dos braços de Isabel e a embalou com experiência. Calma, pequena. Está tudo bem agora. Papai está aqui. A palavra papai, saindo naturalmente de seus lábios, fez algo se quebrar dentro de Isabel. Ela desabou ali mesmo, no jardim, chorando todas as lágrimas que tinha segurado durante o confronto. Dona Mariana desceu correndo e abraçou Isabel como uma mãe abraçaria uma filha. Chora, minha menina. Chora tudo. Essas pessoas não merecem nem suas lágrimas. Minha vovó morreu e eu nem soube. Isabel soluçou. Ela era a única que me amava de verdade, e eu não pude me despedir. Ela sabe que você a amava. Dona Mariana consolou, acariciando os cabelos de Isabel. E onde quer que esteja, está orgulhosa da mulher forte que você se tornou. Afonso se juntou ao abraço, ainda segurando Heloísa, envolvendo as 3 mulheres em seus braços protetores. E ali, no jardim daquela fazenda que se tornou refúgio, Isabel percebeu algo fundamental. Família verdadeira não é definida por sangue, mas por quem fica ao seu lado nos momentos difíceis. Mais tarde naquela noite, depois que Isabel colocou Heloísa para dormir, Afonso bateu na porta do quarto dela, segurando um envelope amarelado. Pedi para meu advogado investigar seus tios, ele disse entrando quando Isabel fez sinal. E ele encontrou algo que acho que você deveria ver. Foi entregue ao escritório dele, junto com o testamento da sua avó. Era para ser dado a você pessoalmente. Isabel pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra caprichada da vovó Benedita. Com lágrimas nos olhos, começou a ler a carta que sua avó havia deixado, e cada palavra revelava verdades que mudariam tudo. O envelope amarelado com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra caprichada da vovó Benedita. Afonso ficou respeitosamente ao lado, oferecendo presença silenciosa enquanto ela lia. As primeiras linhas já trouxeram lágrimas. Minha querida netinha Isabel, se você está lendo isso, é porque parti para junto do seu avô. Mas foi o meio da carta que destruiu Isabel por dentro. Cada linha era uma facada. Manuel tinha mentido para a avó, dizendo que Isabel tinha ido embora voluntariamente. A vovó tinha tentado procurá-la desesperada, mas estava doente demais. Manuel interceptou todas as cartas que a avó enviou. Escondeu cada tentativa de contato. A vovó nunca as abandonou. Eles destruíram tudo.
Isabel sussurrou a carta tremendo em suas mãos. Destruíram minha chance de me despedir dela. Por dinheiro. Tudo por dinheiro maldito. Afonso a puxou para um abraço apertado enquanto ela desabava em soluços. Sua avó te amava. Ela sabia a verdade. E agora você também sabe. A carta terminava com instruções claras. A herança era só de Isabel porque a vovó sabia que Manuel e Teresa só queriam dinheiro. Se eles aparecessem, Isabel deveria se lembrar. Família verdadeira não abandona nos momentos difíceis. 2 dias depois, o golpe veio. Um oficial de justiça entregou a notificação. Manuel e Teresa estavam contestando o testamento e pedindo guarda compartilhada de Heloísa, alegando que Isabel era incapaz de prover ambiente estável por estar vivendo de favor. Incapaz. Isabel leu incrédula, as mãos tremendo. Eles querem tirar Heloísa de mim? Não vão conseguir, Afonso disse com firmeza absoluta, já discando para seu advogado. Dr. Ribeiro veio à fazenda no mesmo dia. Homem de 60 anos, experiente, analisou os documentos com atenção. Conheço o advogado deles. Aceita casos perdidos e usa intimidação para forçar acordos financeiros. Esperam que você pague para eles desistirem. Não vou dar um centavo, Isabel declarou voz firme apesar do medo nos olhos. E não vai precisar. Mas será desgastante. Vão tentar manchar sua reputação. Pela Heloísa enfrento qualquer coisa. Afonso se inclinou para a frente. Tenho uma sugestão. E se Isabel tivesse emprego formal? Contrato assinado, salário oficial como administradora da fazenda? Dr. Ribeiro sorriu. Isso fortaleceria muito a defesa. Mas, Afonso, você não precisa inventar. Não estou inventando, ele interrompeu gentilmente. Você já faz o trabalho. Organizou anos de papelada acumulada. Encontrou erros que me pouparam milhares. Merece isso por mérito próprio. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez de gratidão. Eu aceito. As semanas seguintes foram um pesadelo de reuniões com advogados, documentos, tensão constante. Mas foi numa sexta-feira à noite que tudo piorou. Heloísa acordou com febre alta, chorando de uma forma que Isabel nunca tinha ouvido. Quando tocou a testa da filha, gelou. Afonso! Essa ela gritou em pânico. Algo está errado. Ele apareceu correndo e imediatamente entrou em ação. Vou buscar o carro. Vista ela, vamos para o hospital. A corrida foi agonizante. Heloísa chorava sem parar, o corpinho tremendo. Isabel a segurava apertado, cantando baixinho, as próprias lágrimas caindo. Vai ficar bem, minha filha. A mamãe está aqui. O papai está aqui. No hospital, o Dr. Santoro examinou rapidamente. Infecção respiratória. Comum, mas precisamos interná-la. A febre está muito alta. Ver Heloísa internada, com agulha no bracinho, conectada a monitores, partiu o coração de Isabel. Sentou ao lado do berço hospitalar e não saiu. Afonso trouxe comida que ela mal tocou. Dona Mariana veio com palavras de conforto, mas Isabel não relaxava. Foi na segunda noite que Afonso assumiu a vigília. Pegou Heloísa no colo, mesmo com todos os fios, e caminhou pelo quarto cantarolando suavemente. Isabel acordou com o som e viu Afonso embalando sua filha com ternura que partia o coração, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Afonso, ela sussurrou. Ele se virou sem esconder as lágrimas. Tenho tanto medo de perdê-la. De perder vocês duas. Não sei quando aconteceu, Isabel. Mas vocês se tornaram minha família. Minha razão de viver. Isabel se levantou e se aproximou, completando o abraço ao redor dos três. Não vai perder ninguém. Ela é forte. Igual a mãe, Afonso disse, olhando para ela de uma forma que fez seu coração disparar. Heloísa abriu os olhinhos naquele momento. A febre tinha baixado. Olhou para os dois adultos e sorriu. Ela está melhor, Isabel sussurrou, aliviada. Dr. Santoro confirmou pela manhã. A infecção respondia aos antibióticos. Heloísa teria alta em 2 dias. Foi ali, naquele quarto de hospital, cuidando juntos de Heloísa, que Isabel e Afonso se tornaram verdadeiramente inseparáveis. Conversaram durante as longas vigílias, compartilharam medos e sonhos, e foi na última noite, com Heloísa finalmente dormindo tranquila, que Afonso fez a pergunta. Isabel, o que você acha de tornarmos isso oficial? Tornar o que oficial? Esta família. Ele pegou as mãos dela. Quero adotar Heloísa legalmente.
Quero ser pai dela no papel, não apenas no coração. E quero... Hesitou. Quero que você case comigo. Isabel ficou sem palavras. Sei que é rápido. Afonso continuou nervoso. Mas, Isabel, te amo. Amo vocês duas mais do que achei que seria possível amar novamente. Quero passar o resto da vida provando isso. Tem certeza? Não é só porque me viu vulnerável. É amor, ele disse com firmeza. É acordar querendo ver seu rosto. É olhar para Heloísa e sentir amor paternal que dói. É querer construir futuro, família. Com vocês. Isabel pensou em tudo que tinham passado juntos. Não era gratidão, era amor. Tinha se apaixonado pelo homem que a salvou quando ninguém mais quis saber. Sim, ela sussurrou. Sim para tudo. O sorriso de Afonso iluminou o quarto inteiro. Beijou-a ali mesmo. Um beijo cheio de promessas e amor verdadeiro. Heloísa acordou e olhou para eles com o que Isabel jurava ser aprovação. Nossa família. Afonso sussurrou abraçando as duas. Finalmente completa. Quando receberam alta 2 dias depois, Dr. Ribeiro os esperava na fazenda com notícias. O juiz negara o pedido de guarda, citando abandono e interesse financeiro. O testamento foi validado. Isabel tinha vencido. Mas a verdadeira vitória não estava no dinheiro. Estava em ter encontrado uma família que escolheu amá-la. E enquanto Afonso segurava Heloísa e sorria para Isabel, ela soube. Os piores momentos da vida realmente preparam para os melhores. Só precisava ter coragem de acreditar. 3 meses após o pedido de casamento, a fazenda Vale do Sol estava transformada para a celebração. Isabel tinha insistido em algo simples, íntimo, apenas com as pessoas que realmente importavam. Mas Afonso, com o jeito carinhoso que tinha, se certificou de que cada detalhe fosse perfeito. O altar foi montado no jardim principal, de frente para o lago, onde tinham tido tantas conversas importantes. Cadeiras de madeira clara acomodavam cerca de 30 convidados. Funcionários da fazenda que se tornaram família, vizinhos que abraçaram Isabel como uma delas, parceiros de negócios de Afonso que testemunharam sua transformação, e Dr. Santoro com a esposa. Flores silvestres decoravam cada canto, entrelaçadas com girassóis, que Afonso plantou especialmente porque Isabel comentou uma vez que eram suas flores favoritas. Um quarteto de cordas tocava suavemente, música que Carolina teria amado. Afonso dissera com um sorriso tranquilo. Não havia mais dor ao falar dela, apenas carinho pela memória. Dona Mariana estava na casa ajudando Isabel a vestir o vestido de noiva. Não era extravagante, mas era perfeito. Um vestido de renda branca, simples e elegante, que abraçava suas curvas suavemente e caía em ondas delicadas até os tornozelos. O véu era curto, preso por um arranjo de flores naturais. Está linda, minha filha, Dona Mariana disse com lágrimas nos olhos, ajeitando o véu. Nunca vi o Sr. Afonso tão feliz quanto tem estado desde que vocês chegaram. Eu também nunca fui tão feliz, Isabel confessou olhando seu reflexo no espelho. Mal reconhecia a mulher que via ali. Não era mais a moça assustada e perdida da estrada. Era alguém que tinha sobrevivido, lutado e encontrado seu lugar no mundo. Heloísa, agora com 6 meses, estava deitada numa manta no chão, vestida com um vestidinho branco cheio de babados e uma tiara pequena de flores. A bebê batia palminhas e balbuciava, enchendo o quarto de alegria. Olha a mamãe, Heloísa. Isabel pegou a filha no colo. Hoje a mamãe casa com o papai Afonso e nos tornamos uma família de verdade. Heloísa agarrou o véu da mãe com as mãozinhas e deu um dos seus sorrisos banguela que derretia qualquer coração. Do lado de fora, Afonso esperava no altar vestindo um terno azul marinho que destacava seus olhos. Seu Joaquim estava ao lado dele como padrinho, orgulhoso como se Afonso fosse seu próprio filho. Dimasei tilas, Mari. Nervoso, patrão? E Joaquim perguntou com um sorriso. Ansioso. Afonso corrigiu, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Ansioso para começar oficialmente esta nova vida. A música mudou, sinalizando a entrada da noiva. Todos os convidados se levantaram, mas Afonso só tinha olhos para a visão que apareceu na entrada do jardim. Isabel vinha caminhando lentamente, segurando Heloísa no colo. Não tinha pai para conduzi-la ao altar, mas não precisava. Caminhava sozinha por escolha própria, levando sua filha, mostrando que família se constrói, não se herda. Quando chegou ao altar,
e Afonso viu as lágrimas de felicidade nos olhos dela, sentiu seu próprio coração transbordar. Estendeu as mãos, recebendo as duas mulheres de sua vida. Vocês estão lindas, ele sussurrou, beijando primeiro a testa de Heloísa, depois a de Isabel. O celebrante, o mesmo padre que batizou Afonso 40 anos atrás, sorriu para o trio. Caros amigos, estamos aqui para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas a formação oficial de uma família construída sobre amor, escolha e compromisso. Durante a cerimônia, Heloísa ficou no colo de Dona Mariana na primeira fileira. Mas toda vez que o padre falava mais alto, ela gritava "Papá!" e estendia os bracinhos para Afonso, arrancando risos emocionados de todos. Afonso, o padre disse, você aceita Isabel como esposa para amá-la e respeitá-la em todos os dias de sua vida? Aceito de todo o coração, Afonso respondeu, sua voz firme mas carregada de emoção. Isabel me trouxe de volta à vida, quando eu estava apenas existindo. Me ensinou que segundas chances existem e que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais inesperados. Prometo honrá-la, protegê-la e amá-la todos os dias que me restam. Isabel, o padre se virou para ela. Você aceita Afonso como esposo para construir com ele a família que sempre sonhou? Isabel olhou para Afonso, o homem que a salvou não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Aceito com toda a minha alma. Afonso me encontrou quando eu estava perdida. Me acolheu quando fui rejeitada. Me amou quando não tinha razões para isso. Prometo ser sua companheira, sua parceira, e construir com você um lar cheio de amor para nossa filha. Quando trocaram as alianças, Afonso tinha preparado uma surpresa. Além da aliança de Isabel, tirou do bolso uma pequena pulseira de ouro com o nome Heloísa gravado. Para nossa filha, ele disse, colocando a pulseirinha no pulso da bebê que Dona Mariana trouxe ao altar, para que ela sempre se lembre do dia em que nos tornamos uma família oficialmente. Não havia um olho seco na plateia. Eu os declaro marido e mulher, e vocês três uma família unida pelo amor. O padre anunciou. Pode beijar a noiva. O beijo foi doce, cheio de promessas cumpridas e futuros brilhantes. Quando se separaram, Heloísa deu um gritinho de alegria e todos riram aplaudindo a nova família. A festa que se seguiu foi alegre e despretensiosa. Dona Mariana tinha preparado um banquete com pratos típicos da região. Havia música ao vivo, e as crianças dos funcionários corriam pelo jardim enquanto os adultos dançavam e celebravam. Durante a valsa dos noivos, Afonso segurou Isabel próxima e sussurrou. Tenho outro presente para você. Afonso, você já me deu tanto. Este é diferente. Ele sorriu misteriosamente. É algo que vamos construir juntos. Depois da dança, ele a levou até uma mesa onde havia uma maquete. Isabel reconheceu o terreno. Era uma área não utilizada da fazenda, próxima à estrada principal. O que é isso? Ela perguntou curiosa. Uma escola. Afonso explicou, apontando para os detalhes da maquete. Uma escola rural gratuita para crianças da região que não têm acesso à educação de qualidade. E ao lado, um abrigo temporário para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Isabel olhou para ele atônita. Afonso, você me contou uma vez que sempre quis ser professora, ele continuou, e passou por um sofrimento que nenhuma mulher deveria passar. Pensei que poderíamos usar parte da sua herança e dos meus recursos para criar algo que ajude outras mulheres como você. Um lugar onde elas possam se recuperar, aprender novas habilidades, ter apoio psicológico. Um lugar onde crianças possam estudar independente da condição financeira. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabel. É perfeito. É mais do que eu poderia sonhar. Vamos chamar de Instituto Benedita, Afonso disse em homenagem à sua avó. O que acha? Isabel não conseguiu responder com palavras. Apenas o abraçou forte, enterrando o rosto no peito dele, enquanto chorava de gratidão e felicidade. Vamos mudar vidas, Isabel, ele sussurrou, da mesma forma que você mudou a minha. Os meses seguintes foram de construção intensa. Isabel se dedicou de corpo e alma ao projeto, trabalhando com arquitetos, pedagogos, assistentes sociais. Queria que cada detalhe fosse perfeito, que cada mulher que passasse por ali se sentisse acolhida como ela foi acolhida. Afonso providenciou os melhores profissionais, mas foi o toque pessoal de Isabel que fez toda a diferença. Ela insistiu em quartos aconchegantes,
não institucionais, em uma biblioteca infantil cheia de cores, em uma horta comunitária, onde as mães e crianças pudessem plantar juntas. Foi durante esses meses de trabalho intenso que Isabel descobriu algo que a deixou simultaneamente assustada e radiante. Estava grávida novamente. Contou a Afonso numa noite tranquila, os dois sentados na varanda observando Heloísa brincar com seu Joaquim no jardim. Afonso, preciso te contar uma coisa, ela começou nervosa. Ele percebeu o tom sério e imediatamente deu atenção total. Está tudo bem? Aconteceu algo? Estou grávida. Isabel soltou de uma vez. Fui ao médico hoje. Estou de 8 semanas. O rosto de Afonso passou por várias expressões em segundos. Surpresa, alegria, preocupação e, finalmente, uma felicidade radiante. Vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê, ela confirmou, e então deixou a segunda bomba. Na verdade, bebês. São gêmeos. Afonso ficou em silêncio por um momento, processando. Depois pegou Isabel no colo, rodando com ela pela varanda enquanto ria de pura alegria. Gêmeos! Heloísa vai ter 2 irmãozinhos. Ou irmãzinhas, Isabel riu, feliz com a reação dele. Ou um de cada. Não me importa. Afonso a colocou no chão delicadamente, como se ela fosse de cristal. Só quero que você e eles fiquem bem. Vamos ter que ajustar seus horários, nada de estresse, precisa descansar mais. Afonso, ela o interrompeu com um beijo. Vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Desta vez não estou sozinha. A gravidez de Isabel coincidiu com a inauguração do Instituto Benedita. No dia da abertura, 6 meses depois do casamento, a comunidade inteira compareceu. 15 crianças foram matriculadas na escola. Todas de famílias carentes que nunca imaginariam ter acesso àquela qualidade de educação. E 3 mulheres em situação de vulnerabilidade foram acolhidas no abrigo. Isabel, já com a barriga proeminente de 5 meses, cortou a fita usando um vestido amarelo que destacava seu brilho maternal. Heloísa estava no colo de Afonso, batendo palminhas animada com toda a celebração. Este instituto representa esperança, Isabel disse no discurso de inauguração, sua voz firme e emocionada. Esperança de que não importa quão difícil seja sua situação, sempre há possibilidade de recomeço. Cada criança que estudar aqui, cada mulher que passar por aqui, vai ter a chance que eu quase não tive, a chance de sonhar e realizar. Dr. Santoro, que aceitou ser diretor médico de uma clínica gratuita, que também construíram no local, discursou em seguida. Afonso e Isabel não estão apenas oferecendo serviços, estão restaurando dignidade, oferecendo amor quando o mundo ofereceu rejeição. É isso que torna este projeto tão especial. A primeira mulher acolhida pelo Instituto foi Camila, uma jovem de 19 anos, grávida de 7 meses, que tinha sido expulsa de casa pelos pais religiosos. Quando Isabel a viu chegando com uma mochila velha e olhos assustados, se viu refletida naquela moça. Bem-vinda, Isabel disse abraçando-a. Que você está segura. Vamos cuidar de você e do seu bebê. Camila desabou em lágrimas nos braços de Isabel. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Agora tem, Isabel assegurou. Tem a mim, tem Dona Mariana, tem toda uma família que escolhe te acolher. Ver Camila se recuperar ao longo das semanas, ganhando peso, sorrindo novamente, preparando-se para a maternidade com esperança ao invés de medo, encheu o coração de Isabel de propósito renovado. Uma tarde, enquanto Isabel e Camila conversavam no jardim do instituto, a jovem perguntou: Como você consegue ser tão forte, depois de tudo que passou? Isabel olhou para a barriga, onde os gêmeos chutavam animadamente. Depois para a sede do instituto que mudaria tantas vidas. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre não desistir mesmo quando parece impossível. É sobre aceitar ajuda quando ela aparece. E é sobre transformar sua dor em propósito. Você acha que vou conseguir ser uma boa mãe? Camila perguntou insegura. Sei que vai, Isabel respondeu com convicção, porque está aqui lutando, querendo o melhor para seu filho. Isso já te faz uma ótima mãe. Quando os gêmeos nasceram, numa manhã de primavera cheia de luz, Isabel sentiu seu coração se expandir de uma forma que não imaginou possível. Miguel e Sofia, batizados em homenagem aos filhos que Afonso perdeu, vieram ao mundo saudáveis e chorando com força. Afonso segurou os dois, um em cada braço, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto.
Obrigado. Ele sussurrou para Isabel, exausto, mas radiante na cama do hospital. Obrigado por me dar uma família novamente. Heloísa, agora com 1 ano e 3 meses, foi apresentada aos irmãozinhos com toda a cerimônia. Tocou cada bebê com delicadeza surpreendente para uma criança tão pequena e declarou solenemente: meus bebês. A vida na fazenda ganhou uma nova dinâmica alegre e caótica. 3 crianças pequenas enchiam a casa de risos, choros, brincadeiras. Dona Mariana estava no paraíso, cuidando dos 3 com amor de avó verdadeira. Seu Joaquim construiu um playground especial no jardim para seus netos do coração. E através disso tudo, Isabel e Afonso construíam não apenas uma família, mas um legado de amor e transformação que tocaria centenas de vidas nos anos seguintes. 5 anos se passaram como um sonho luminoso. Isabel estava na varanda do Instituto Benedita, observando as crianças brincarem no pátio durante o recreio. 40 alunos agora vindos de toda a região. O abrigo tinha acolhido 63 mulheres desde a inauguração, todas reconstruindo suas vidas com dignidade. Heloísa, aos 6 anos, ajudava a professora de artes com as crianças menores. Miguel e Sofia, com 4 anos, corriam pelo jardim, inseparáveis como sempre. A fazenda, que um dia foi vazia e silenciosa, agora transbordava de vida. Foi quando Isabel viu o carro antigo subindo a estrada. Seu corpo ficou tenso automaticamente, reconhecendo o veículo mesmo depois de tanto tempo. O carro parou e apenas uma pessoa desceu. Tia Teresa. A mulher estava visivelmente mais velha, magra demais, com roupas simples e gastas. Caminhava devagar, como quem carrega um peso invisível nos ombros. Isabel desceu os degraus, parando a alguns metros de distância. Afonso apareceu ao seu lado instantaneamente, sempre protetor. A Isabel, tia Teresa disse a voz fraca. Sei que não tenho direito de estar aqui. Não tem mesmo, Isabel respondeu, mas sem raiva. Apenas constatação. Manuel me deixou. Fugiu das dívidas há 3 anos, nunca mais voltou. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da mulher. Perdi a casa, perdi tudo. Estou morando num quarto alugado, trabalhando como faxineira. Isabel permaneceu em silêncio, esperando. Não vim pedir dinheiro, tia Teresa continuou rapidamente. Vim pedir perdão. Falhei com você quando mais precisou. Escolhi um homem ruim ao invés da sobrinha que criei. Essa culpa me consome todos os dias. Por que agora? Isabel perguntou. Depois de 5 anos, porque finalmente entendi o que sua avó tentou me ensinar. Família não é sangue. É escolha, é presença, é amor. Teresa olhou para as crianças brincando. Vi seu trabalho aqui no Instituto. Li sobre você no jornal local. Você transformou sua dor em algo lindo. Isabel sentiu Afonso apertar sua mão, oferecendo apoio silencioso para qualquer decisão que tomasse. Você tem razão, tia Teresa, Isabel finalmente disse. Você falhou comigo. E isso me machucou profundamente. Mas ela olhou para sua família, para o Instituto, para tudo que construiu. Guardar rancor só machuca quem guarda. Teresa ergueu os olhos esperançosa. Não posso te dar o que você teve e perdeu. Não posso apagar o passado, mas posso oferecer algo diferente. Isabel fez um gesto em direção ao Instituto. Trabalhamos com reinserção profissional aqui. Se quiser reconstruir sua vida de verdade, não por dinheiro, mas por redenção, há uma vaga de cozinheira. Salário justo, dignidade, recomeço. Teresa desabou em lágrimas. Eu não mereço sua bondade. Ninguém merece até merecer, Isabel disse suavemente. Minha avó me amou quando eu não merecia. Afonso me acolheu quando eu não tinha nada a oferecer. Aprendi que amor verdadeiro não é sobre merecer, é sobre escolher. Eu aceito, Teresa sussurrou. E vou passar o resto da vida tentando ser digna dessa chance. Naquela noite, enquanto colocava os 3 filhos para dormir, Isabel refletiu sobre o círculo que se fechava. A mulher que a rejeitou agora dependia de sua misericórdia, mas ao invés de vingança, Isabel escolheu compaixão. Você fez a coisa certa, Afonso disse abraçando-a na cama. Aprendi com o melhor. Ela sorriu beijando-o. 10 anos depois, Isabel estava no palco recebendo um prêmio estadual de impacto social. O Instituto Benedita tinha se expandido, agora com filiais em 3 cidades. Milhares de vidas transformadas. Mas o que mais a emocionava não eram os números. Era ver Heloísa, agora com 16 anos,
anunciando que queria estudar pedagogia para continuar o trabalho da mãe. Era Miguel e Sofia, aos 14, ajudando no instituto todos os fins de semana. Era tia Teresa, sóbria e dedicada, cozinhando com amor para cada mulher acolhida, finalmente tendo encontrado redenção no serviço. A vida me ensinou que nossos piores momentos podem ser sementes dos melhores recomeços, Isabel disse no discurso de agradecimento. Que família se escolhe, que amor se constrói e que nunca é tarde para começar de novo. Afonso aplaudia na primeira fileira, seus olhos brilhando de orgulho. Ao lado dele, 3 cadeiras vazias com rosas brancas. Uma para Carolina, uma para Lucas, uma para a vovó Benedita. Presenças eternizadas na memória, abençoando aquela família que nasceu do sofrimento e floresceu no amor. Isabel sorriu para o público, mas especialmente para a jovem grávida na terceira fileira, recém-chegada ao instituto, olhos ainda assustados, mas começando a brilhar com esperança. O círculo continuava. O amor se multiplicava, que a cada vida transformada, Isabel sabia, sua própria jornada, por mais dolorosa que tenha sido, valeu cada lágrima. Porque do abandono nasceu pertencimento, da rejeição, amor, da tempestade, um amanhecer dourado que iluminaria gerações. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar quem realmente somos. E as pessoas que nos encontram no caminho, quando não temos mais nada a oferecer, essas são as que merecem ficar para sempre.